Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, é um prazer imenso, que Deus nos ajude nessa hora. Pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez aqui, começando a nossa pequena e humilde palestra que nós temos diariamente, tanto toda vez na quarta e no domingo. Sempre nós estamos aqui no canal Jailson Game TV para trazer um pouco da porção da palavra de Deus, da mensagem da hora. E antes de nós começarmos, eu queria pedir para você, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça de dar o like, que é muito importante dar o like, né? E compartilhe os nossos vídeos, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Muito bem. Eu quero ler aqui uma escritura que fica na carta de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 8 ao 10 de Gálatas, capítulo 4. Do versículo 8 até o versículo 10 do capítulo 4 de Gálatas. Diz assim as escrituras: mas quando não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Olha aqui, isso é tremendo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempo e anos? Vamos ficar por aqui. Então, baseado nessas escrituras, meu irmão, eu queria apenas repetir o versículo 9. Vamos dar ênfase em cima desse versículo. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres. Olha a palavra de Paulo aqui, ó. Rudimentos fracos e pobres, as quais de novo querem servir. Amém? Que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. E baseado nessa escritura que nós lemos, irmão, o nosso tema hoje é deixando o rudimento. Nós temos, acho que é uns 2 vídeos no canal sobre isso, claro, de tema diferente, mas eu voltei novamente a falar esse assunto, né? Porque sempre, irmão, tem aqueles pró e contra. Graças a Deus que tem muita pessoa pró, quer dizer, pessoas a favor aquilo que eu prego, né? Eu tenho ajudado muita gente, muitas pessoas ligam para mim agradecendo, mas sempre tem aqueles, né? Com todo respeito, são irmãos bons, nada contra a pessoa dos irmãos, mas é a maneira deles crer, é a sua doutrina, né? Eles dizem, então, algum irmão aí ouviu uma pregação minha com tema obras mortas e disse que eu estava errado, que eu tinha de voltar para a mensagem, que a mensagem não ensina isso. Então eu vou repetir, eu vou trazer esse assunto novamente, claro, com outro tema, tá bom? E vou mostrar que o que eu falei lá, eu vou falar aqui, baseado no que o profeta falou. O irmão Brana disse, irmão, que tem 3 coisas que nós não podemos fazer, especialmente nós pregadores. É interpretar mal a Bíblia, preste bem atenção, interpretar mal a Bíblia, aplicar mal a Bíblia e deslocar mal a Bíblia. Essas 3 coisas nós não podemos fazer, mas devemos aplicar da forma correta, como o profeta explicou. Devemos interpretar como o profeta explicou e devemos deslocar da maneira correta como ele deslocou. Mas muitas estão usando ao contrário, interpretando mal, deslocando mal e aplicando mal. E tem aqueles outros pregadores que não conhecem não tem nenhum entendimento do assunto e começam a criticar você. Não, você está errado, você precisa voltar para a mensagem, que a mensagem não ensina isso, a Bíblia não ensina isso. Será que não ensina? Então hoje, o meu tema hoje é deixando o rudimento. E eu vou mostrar aqui o que é que Paulo, o primeiro mensageiro, profeta, ou profeta mensageiro da era, falou sobre isso. E depois eu vou mostrar o que o 7º mensageiro
o profeta mensageiro, o sétimo da última era. Porque interessante, irmão, que a era começa com a era de Éfeso e ela começa com um profeta mensageiro. E a última era é Laodiceia e ela termina com um profeta mensageiro na terra. Então eu vou mostrar o que o primeiro mensageiro falou sobre rudimentos e vou mostrar o que o último, o sétimo, falou sobre isso. Eu não vou aqui usar argumento, eu vou falar o que eles falaram. Aí você depois, você aí decide qual é o posicionamento que você vai dizer. Porque tem vezes, irmão, que nós falamos muitas coisas, né, certas coisas, e tem pessoas que só porque não cremos da maneira deles, ele acha que não, é porque não sei o que, e aí porque tá errado, é isso é fora da Bíblia. Mas vamos ver. Será que tá fora da Bíblia? Será que tá fora da mensagem da hora? Vamos começar com o que Paulo, o primeiro mensageiro da era, fala sobre rudimentos. Irmão, rudimentos tem tudo a ver com princípios, fundamentos e começo. Isso quer dizer rudimentos. Depende da tradução das escrituras que você está usando. Uma vamos dizer que é princípio, outra vai dizer que é o começo. É como você vai fazer uma casa. Você primeiro começa aonde? No alicerce. Ali é o rudimento, ali é o fundamento da casa. Então, é para isso que serve o rudimento. Mas Paulo, meu irmão, vamos lá. Mas o meu tema é esse aí, deixando o rudimento. Deixando o rudimento. Vamos ver logo o que é que Paulo fala sobre isso. Vamos aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5 de Gálatas capítulo 4. Veja o que é que Paulo está dizendo aqui, ó. Paulo, o primeiro profeta mensageiro da era. Veja o que ele fala de rudimento. Mas deixa eu falar algo aqui, irmão. Mas que a gente for prestar atenção no que Paulo está dizendo e depois nós vemos o que é que o profeta está dizendo, Paulo, irmão, está profetizando do nosso tempo. Porque esses rudimentos, eles continuaram dentro da era da igreja. Então, em outras palavras, Paulo estava profetizando o nosso tempo. Vamos lá adiante. Versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 4 de Gálatas. Veja o que é que Paulo diz. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores, ou professores, ou doutores, depende da tradução, e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Quando a gente vê a palavra tempo aqui, irmão, isso se refere à dispensação ou uma era. Mas está debaixo de doutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mundo aqui, irmão, vem da palavra grega cosmos, que fala de sistema. Mas vindo a plenitude, veja, irmão, o que aconteceu na primeira vinda, irmão, repete na segunda. Que quando Jesus veio a primeira vez, ele veio na plenitude dos tempos. E quando a manifestação, a vinda do homem, o Filho do Homem vem pela segunda vez, acontece também a mesma coisa. É na plenitude dos tempos. Mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Então você veja que para você receber a adoção de filho, você tem que deixar o rudimento e entrar na plenitude dos tempos. Mas vamos adiante com Paulo aqui. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 8 de Colossenses. Isso é Paulo ensinando. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens. Meu Deus.
Isso é o que acontece, isso está acontecendo dentro do povo da mensagem. Muitos estão falando da abertura da palavra, de terceira etapa, de trovão, de selo, mas quer continuar com as tradições dos homens, segundo o rudimento, olha aqui, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Olha aqui, irmão, tá vendo? É isso que está acontecendo dentro do povo que crê na mensagem profética. Nós cremos que o sétimo selo foi aberto, cremos que a era acabou, não sei o que, os trovão, mas ainda estão agarrados com o rudimento. E Paulo diz que é com as tradições dos homens, segundo os rudimentos. Eles misturam a base, o fundamento, o princípio com rudimento, com tradições de homem. Aí o profeta diz, e não segundo Cristo. Tá vendo aí, irmão? Isso é Paulo falando. Vamos adiante com Paulo. Verso 20. Versos 20 e 22 de Colossenses capítulo 2. Paulo diz, se pois estás morto em Cristo. Olha, isso aqui é muito forte, irmão. Se pois estáis mortos quer dizer uma morte espiritual. Se pois estáis mortos em Cristo, quando ao rudimento do mundo, por que vós carregais ainda? Olha, isso aqui, olha o que Paulo está dizendo. Se pois estáis mortos em Cristo, quanto ao rudimento do mundo, por que vós carregas ainda de ordenação, como se vivesse no mundo? Olha aqui, olha aqui. Que você diz que está morto em Cristo, sabe? Mas você ainda quer continuar, você está dizendo que você está morto em Cristo, mas quer continuar com o rudimento do mundo. E o mundo aqui, irmão, fala do sistema religioso. Se pois estáis morto em Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vós carrega ainda de ordenação, como se vivesse no mundo, tais como não toque, não proves, não manuseie. Verso 22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina dos homens. Olha aqui, irmão. Medite nisso, irmão. Veja as palavras proféticas de Paulo, o primeiro mensageiro. Vamos adiante com ele aqui. Agora vamos para Hebreus, irmão. Hebreus capítulo 5. Porque me criticaram, dizem, não, irmão, o senhor pregou errado, o senhor tem de comer. O senhor apenas leu o texto, mas o contexto está lá no livro, está no capítulo 5 de Hebreus. Então vamos ver. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui em Hebreus 5, verso 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Versículo 12 de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha aqui que Paulo, vamos ler aqui até o verso 14. Olha aqui. Olha aqui o contexto do texto de Hebreus 6. Isso que eu vou ler aqui é o contexto do texto de Hebreus 6. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessita de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha, você chegou num estágio elevado, mas ainda quer continuar com isso, irmão. E Paulo continua. E vós haveis feito tais que necessitam de leite e não de sólido mantimento. Irmão, a revelação do selo é alimento sólido. É por isso que muitos não querem esse alimento. Quer continuar no leite. No alimento fraco. No alimento das eras. Mas as eras já passou. A era já terminou, irmão. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Pelo tempo, olha o que Paulo está dizendo. Porque devendo já ser mestre pelo tempo. Quantos pregadores da mensagem, irmão? Com 30 anos, 40 anos de mensagem, 50 anos. Mas ainda estão pregando em rudimento, que ainda estão tomando leite. É batismo, ceia, trindade,
roupa, cabelo. É isso que eles pregam. O tempo disso não já passou. Isso, claro que quando sempre tem uma pessoa que chega, que não conhece isso, devemos passar para isso. Mas isso aqui, irmão, não é o alimento do dia, não é o alimento da hora. Isso aqui não produz fé de rápido. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, e ainda necessite de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vós haveis feito tais que necessitam de leite e não de alimentos, não de sólido alimento, mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha aqui, não sou eu que estou dizendo, não é Paulo que está dizendo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, quer dizer, do rudimento, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Meu irmão, o que tem de pregador nessa mensagem, menino, não é brincadeira. Pastores estão de caminhar para o povo e de avançar, eles estão retrocedendo. Estão voltando às filas de oração, estão fazendo pulo, movimento, estão voltando, são meninos. É o que Paulo está dizendo. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Meu Deus, glória. E aqui está no plural, os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha aqui, ó. Tem os sentidos exercitados para discernir, para julgar o que é certo e o que é errado. Mas para isso, irmão, ele tem de se alimentar com alimento sólido. E o profeta diz que o alimento espiritual está nos 7 selos. Ele diz que nós temos um menu de 7 pratos. E esse alimento, irmão, não é para qualquer um. Meu Deus, olha aí. Olha aí. Olha aqui o contexto do texto de Hebreus 6. Não, irmão, você leu Hebreus 6, mas o contexto, isso aí é apenas o texto, mas o contexto começa em capítulo 5. Olha aqui, eu li verso 12 até o verso 14 do capítulo 5 de Hebreus. Olha aí o contexto do texto. O contexto que traz a explicação do texto. Agora vamos ler Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Capítulo 6, versículo 1 ao 3. Isso aqui é a continuação do que Paulo estava falando em Hebreus 5, verso 14, verso 12 em diante. Ele diz assim, ó: pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição. É Paulo dizendo, irmão. Isso é, não, irmão, mas isso aí foi para o tempo de Paulo, é? Depois vamos ver o que é que o 7º anjo diz sobre isso. Pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos, avançando. Irmão, quando você não avança, o irmão Branham diz que acontece 2 coisas com você. Você recebe a marca da besta e você se apostata. Entra um espírito de apostasia em você e você é selado com a marca da besta. Isso é porque você não avançou. Aí Paulo está dizendo assim, ó: pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos, avançamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas. Você veja que Paulo, irmão, chama o arrependimento de obras mortas. E fé em Deus. Irmão Jailson, fé em Deus? O senhor está dizendo que essa fé é obra morta? Porque essa fé aqui, irmão, o irmão Branham diz que tem 2 tipos de fé: a fé intelectual e a fé do coração. Irmão, para você obter fé de rápido, é só no selo. Essa é a fé que funciona hoje. É por isso que Paulo está chamando aqui, ó: pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento e de obras mortas, de fé em Deus. É Paulo que disse, obra morta. Colocou a fé em Deus
Porque essa aqui é a fé natural. A fé que as pessoas usam para cura, para ser beneficiado, é considerado como obras mortas. Por quê, irmão? Porque nós estamos num tempo que não é mais essa fé. A fé que nós estamos hoje é a fé de rapto. E essa fé está nos trovões, diz o irmão Brana. Primeiro selo do Provérbios 74 e 75. Aí, que você quiser discutir, não discute comigo, discute com o sétimo anjo. E Paulo continua. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Aí ele diz assim, isso faremos se Deus permitir. E como é que Deus permite você fazer isso, irmão? É quando chega uma pessoa que nunca cumpriu o batismo, ainda não cumpriu o batismo, não cumpriu a ceia, não cumpriu o rudimento, então ela tem de cumprir. Mas depois que ela cumprir, ela vai continuar mês e meio fazendo ceia? Não, irmão. A ceia terminou. Porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, que a ceia era até o tempo que... Deixa eu ler essa escritura. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Para esses pregadores que no começo, quando eles, lá atrás, em 2008, 2009, ele fala, não, Jesus já veio. Mas agora, eles estão inventando uma moda. Que Jesus veio para o profeta, agora tem que vir para mim, para você. Meu Deus, olha o que é que Paulo diz. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciará a morte do Senhor até que venha. Até a vinda. A palavra parousia está ali, no grego. Parousia, a presença. Agora, que aquilo que aconteceu em 63, no dia 28 de fevereiro, não foi a vinda? Tudo bem. Mas, agora, dizer que aquilo foi a vinda e agora estão mudando, irmão, isso aí é tradição de homem dentro da mensagem da hora. E Paulo aqui está nomeando as obras, os rudimentos que são obra morta. Ele continua. Isso faremos se Deus permitir. Então, uma pessoa entra na igreja hoje, aceita a mensagem, então ela nunca foi batizada de uma forma correta, ela nunca tomou ceia de uma forma correta, ela nunca cumpriu o rudimento de uma forma correta, então ela tem de cumprir o rudimento. Aí depois vai ficar todo mês? Não, irmão, a ceia de hoje, o irmão Brana disse que o alimento, a ceia, está na revelação do selo. Essa é a ceia do dia. Isso aqui foi o irmão Brana falando. Isso aqui é Paulo dizendo. Olha, vamos repetir. Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição. A perfeição, irmão, é Cristo. Devemos avançar até a Cristo. Que você tiver no rudimento ainda, é por isso que hoje muitas pessoas não avançam. E por não avançar, eles se denominam, recebe a marca da besta e também recebe o espírito de apostasia. Dentro da mensagem, com a mensagem do profeta na mão, mas está com o espírito de apostasia, está marcado com a marca da besta, porque não avança. E por não avançar, não sai da era de Laodiceia que está morta. Laodiceia está um caos, diz o irmão Brana. Parágrafo 74 e 75 da mensagem, pergunta e resposta número 4. Laodiceia virou um caos. Ela está morta. Mas dentro dela tem muitas pessoas na mesma condição dela. Mortos espirituais. Pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição e não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina do batismo e da imposição das mãos. Tem pastor, irmão, que ele, todo final do culto, ele tem que mandar fazer uma fila. Não, porque... Meu Deus. Meu Jesus. Mas veja o que aqui Paulo está dizendo. Não da doutrina dos batismos, e nem da imposição das mãos, e nem da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Até a ressurreição dos mortos, Paulo botou nessa categoria aqui, ó. E do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. E ele diz assim, ó. Olha o que ele diz assim, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo
e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram e seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim, quando a eles, de novo, crucifica o Filho de Deus e pôs ao vitupério. Meu Jesus. O profeta de Deus pregou a mensagem de acusação e ele disse que eles estão crucificando a Jesus Cristo pela segunda vez. Ele disse que essa crucificação começa do púlpito, do altar, onde está o pastor, o pregador, até os irmãos. E aqui Paulo está dizendo, irmão. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que você continuar com esse rudimento, seguir com isso, você está crucificando. Quando a eles, aí ele diz assim, ó, e cairão e sejam outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucifica o Filho de Deus e põe ao vitupério. Irmão, olha aqui. Isso aqui tem... Eu estou interpretando alguma coisa? Não, quem é Paulo falando. Isso é Paulo falando. Isso é o primeiro mensageiro da era. É o primeiro profeta mensageiro da era. Foi o que abriu, o que deu início à era. É o que deu início à plenitude do gentil. Agora, irmão, nós vimos aqui o que é que Paulo falou sobre rudimentos. O primeiro mensageiro. Agora, vamos ver, irmão, o que é que o sétimo, o último, falou sobre isso. Será que ele falou uma coisa diferente? Ou ele trouxe mais luz naquilo que foi falado pelo primeiro mensageiro há 2000 anos atrás? Vamos ver. Vamos tomar aqui. Eu estou aqui com esse livro aqui, irmão. Aqui, ó. Que é o livro Hebreus, que tem aqui 14 sermões que o profeta pregou dentro do livro Hebreus. Certo? E eu quero ler aqui a mensagem Hebreus capítulo 5, capítulo 6, primeira parte. Essa mensagem ele pegou no dia 8 de dezembro de 1957. 8 de dezembro de 1957. Aqui, ó. Do parágrafo, da página 233, parágrafo 80, 83. Veja, irmão, isso aqui são palavras do profeta agora. A gente viu o que é que o primeiro mensageiro falou sobre rudimentos. Ele mostrou a condição daqueles que continuem com o rudimento. E agora vamos ver o que é que o sétimo anjo, o último mensageiro, o que fecha a era, disse. Nós vimos o que o Paulo, o que abriu a era, falou. E agora vamos ver o que é que o sétimo e o último fala, o que fecha a porta da era. Página 233 da mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte, do parágrafo 80 ao 83. Vamos ver, vamos ver o que é que o sétimo anjo fala sobre isso. Vamos lá, olha o que ele diz. Agora, você, tabernáculo Brana, olha para quem ele está falando. Ele não está falando para Batista, ele está falando para a igreja onde ele congregava. Agora você, tabernáculo Brana, eu sei, nós temos cura, isso é maravilhoso. Nós temos visões, isso é ótimo. Vocês têm sonhos espirituais e às vezes eles não são sonhos espirituais. E às vezes nós tentamos ajudar aos pobres. Nós fazemos o que podemos. Está bem. Mas isso não é o que estamos falando agora. Estamos entrando em outra etapa. Olha aqui. O irmão Brana falou de sonhos espirituais, de visões, ajudar os pobres, mas ele diz assim, mas não é isso que eu estou falando de outra etapa. É isso que está precisando a igreja da mensagem de hoje no nosso país, fazer os pregadores entrar em outra etapa. E ele continua. 81. Sim, nós temos a doutrina de Cristo. Nós cremos que ele é o Filho de Deus. Nasceu da Virgem. Nós cremos nisso. Com todas essas coisas. Aquilo simplesmente é maravilhoso. Mas, esse mais aqui que é tremendo, irmão. Deixando aquilo,
e vamos seguir em frente à perfeição. Aí, para aqueles que dizem que o profeta falou outra coisa, ele está combinando e está trazendo mais luz aquilo que Paulo falou há 2000 anos atrás. Ó, sim, nós temos a doutrina de Cristo. Nós cremos que ele é o Filho de Deus. Nasceu da Virgem. Nós cremos nisso. Com todas essas coisas. Aquilo é simplesmente maravilhoso. Mas, deixando aquilo, e vamos seguir em frente à perfeição. Oh, puxa, eu gostaria de ter voz de arcanjo agora para trazer isso a um lugar onde você possa ver isso. Voz de arcanjo, irmão. O que é voz de arcanjo? É voz da ressurreição. O irmão Branham queria que estivesse já naquele tempo, quando ele pegou esse 57, já funcionando para posicionar as pessoas nisso. Nessa outra etapa. Meu Deus. Agora ele diz, deixando toda a doutrina de Cristo, todos os teólogos e todos os teólogos que sabemos, tudo sobre a deidade de Cristo, como ele foi Deus, feito carne, todas essas outras coisas. Ele diz assim, ó. Paulo segue adiante para explicar isso. Paulo, olha aqui. O último anjo falando do primeiro. Paulo segue adiante para explicar tudo isso aqui. E em poucos minutos, vamos ler isso um pouquinho antes de entrarmos nisso. Ele diz, lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas. Agora, nós cremos nisso. É, irmão Branham, mas muita gente aqui no Brasil não crê nisso, não. E de fé em Deus, nós cremos nisso. E na doutrina dos batismos, é exatamente como deve ser batizado, nós cremos nisso. E da imposição de mão, nós cremos na imposição das mãos. Não cremos? Vê tudo isso? Claro. E da ressurreição dos mortos, nós cremos nisso. E ele continua aqui dizendo, agora observe. Agora ele manda observar. Ele diz que cria na ressurreição dos mortos, sabe? Ele diz que cria na imposição das mãos, na imposição das mãos, mas ele diz assim, ó, agora observe. Você vê aqui o juízo usado é eterno. Isso é para sempre. Quando o juízo falado de Deus é para sempre. Então não podemos haver nenhuma reconciliação, mas depois que passar o juízo. Agora, você pode compreender porque Deus teve que tomar o seu próprio, como chamamos isso, seu próprio remédio. Quando ele ordenou o homem por pecar, a única maneira pela qual ele podia reconciliar ele mesmo, tomando o lugar do homem. Amém? Vamos aqui adiante. A gente leu aqui do 80 até 83. Agora vamos aqui para a página 250, página 238. Página 238 da mesma mensagem, parágrafo 102 ao 106, da mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Olha o profeta dizendo aqui, ó. Ele tá falando, ele está explicando Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, do versículo 1 ao 3. Aí diz assim, ó, página 238, parágrafo 102 ao 106. Ele diz, a lei tendo uma sombra dos bens futuros, todas as ordenâncias e os batismos e todas as outras coisas que eles tinham, nunca poderia fazer adoração perfeita. Isso mesmo, assim Deus requer o perfeito. Olha o que o profeta está dizendo aqui, ó. A lei tendo uma sombra dos bens futuros. Isso é Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A lei tendo uma sombra dos bens futuros, todas as ordenanças e os batismos e todas as outras coisas que eles tinham, nunca poderiam fazer adoração perfeita. E é mesmo assim, Deus requer o perfeito. Aí está, irmão. Não tem nem como falar mais, que o profeta já falou tudo. Deus requer perfeição e batismo. E ele bota aqui, ó, todas as outras coisas, quer dizer, batismo, ceia e outras coisas.
Não traz perfeição. Você se unindo às igrejas Nazareno nunca será perfeito. Olha, unindo-se à igreja batista, pentecostal, seja o que for, nunca fará perfeito. Você sendo um bom homem, leal, nunca se fará perfeito. Você não pode ter mérito em nada. Não há nada em que você possa ter mérito. Você está perdido. Você diz, bem, eu guardei a lei, eu guardei o sábado, eu guardei isso, todos os mandamentos de Deus, eu faço isso. Paulo disse, colocamos de lado todas as coisas. Agora. Olha aí. Olha o que isso é o profeta falando, irmão. Ele continua, isso é certo. Mas nós faremos isso. Nós batizaremos o povo e colocaremos as mãos neles para receber sua cura e assim por diante. Nós poderemos tomar isso, versículo por versículo, cada uma dessas coisas. Batismo, nós cremos nisso. Há uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo. Nós cremos que há um batismo. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Absolutamente. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou outra vez. Nós cremos nisso, colocando as mãos sobre os enfermos. É por isso que é dito. Estes sinais seguirão aqueles que crêem. Se colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós cremos nisso. Mas o que é aquilo? Paulo disse, são todas obras mortas. O profeta apenas repetiu a palavra do primeiro mensageiro. Nós cremos nisso. Mas o que é aquilo? Paulo disse, são todas obras mortas. É algo que você faz. Agora, prosseguimos em frente à perfeição. Oh, que coisa! Porque, irmão, essas coisas nós fazemos, mas a perfeição quem faz é Cristo. Você é perfeito em Cristo. Você não é perfeito porque toma a Santa Ceia todo mês. Você não é perfeito porque paga dízimo. Você não é perfeito porque foi batizado para frente, para trás. Não. Isso, o irmão Branco, é coisa que nós que faz. É algo, ele diz assim, ó, é algo que você faz. Agora, prosseguimos em frente à perfeição, porque a perfeição, irmão, quem faz é Cristo, Ele que faz. Nós somos perfeitos em Cristo. Glória a Deus. Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Página 240. Da mesma mensagem. Mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Parágrafo 114 ao 115. O profeta continua falando. Estas são coisas que eu fiz. Olha, o que é que você fez? Foi batizado? Entendeu? Você foi batizado. Você vai tomar ceia. Você é dizimista. Estas são coisas que eu fiz. O ministro te batizou. Se ele te batizou da face para frente, para trás, ou 3 vezes, 4 vezes, ou 1 vez, ou como ele fez, aquilo não tem nada a ver com isto. Você simplesmente batizado no companheirismo da igreja. De qualquer maneira, provando aquela igreja. Crê você na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo? E posição de mãos para curar os enfermos? Isso é maravilhoso. Mas é tudo natural. Meu Deus. Tudo isso aí, ó, que os pregadores defendem. Com batismo, dízimo. Eu não sou contra o dízimo. Eu sou contra a maneira que os caras apresentam para o povo. Os pregadores apresentam para o povo. Mas o irmão Branco diz que mas é tudo natural. Irmão, isso aqui é o 7º anjo. Nós vimos o que é que Paulo falou e agora nós estamos vendo o que o profeta está falando. Ele está trazendo luz sobre aquilo que Paulo falou. Aí diz assim, ó, mas é tudo natural. E o profeta diz, irmão, no parágrafo 77 da mensagem, o tempo da colheita, ele diz assim, não deixe as coisas naturais. Leia lá, parágrafo 77 da mensagem, o tempo da colheita, pregado em 64. Ele diz, não deixe as coisas naturais te fazer descer. Aí ele cita pão e o vinho, o pão e o cálice.
Tá vendo aí, irmão? Isso é o profeta falando, não sou eu que estou inventando isso. Ele continua. Aquele corpo morrerá outra vez, tão certo como você está vivendo. Ele morrerá outra vez. Agora, colocamos de lado todas essas coisas e prosseguimos em frente à perfeição. Aí aqui, ó, no 115 ele diz assim, ó. Como chegamos à perfeição? Ele faz uma pergunta. Como chegamos à perfeição? Aí ele diz, é isso que queremos saber. Cristo é perfeito. Cristo é a perfeição. Os 7 selos e a perfeição. Meu Deus. Deus carregou sobre si toda a iniquidade. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossos castigos, por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é o corpo que queremos chegar? Este é o corpo, porque se você está naquele corpo, você nunca verá o julgamento. Meu Deus. Meu Jesus. Só Deus para ter misericórdia de mim, irmão. O que vai ter de pregadores, de pastores dessa mensagem, que vão estar no julgamento e vão ser julgados por aquilo que eles viram na mensagem e ignoraram. E criticaram e zombaram. Como tem um pastor aqui no meu estado que critica, que zomba da nuvem de 63, chamando de nuvenzinha. Você nunca provará a morte. Você estará livre de toda a morte, julgamento, pecado e tudo mais. Quando você estiver naquele corpo. Que corpo? Cristo. Cristo é o corpo, irmão. Cristo é a cabeça e você é o corpo, mas tudo é Cristo. Vamos adiante. Vamos adiante aqui. Mensagem. Vamos continuar aqui com a mensagem Hebreus, ainda. Página 242. Página 242. Parágrafo 120 da mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Olha aqui. Tudo isso que eu estou falando aqui nessa mensagem, irmão, eu não li essas mensagens nos outros cultos que eu preguei sobre isso, não. Estou lendo agora para mostrar o que eu estou falando, está nas mensagens. Não é invenção minha. Para aqueles que me criticam, dizendo que eu estou errado, que eu não estou falando a mensagem. Olha aqui. Examine. 120. Se aquilo pudesse fazer a pessoa perfeita, Deus requer a perfeição. Se guardar, olha. Se guardar as leis e cumprir todos os mandamentos, e se fizer perfeito, então não haveria nenhuma necessidade de ter nada mais. Irmão, que o rudimento, eu vou falar aqui pro nosso tempo, irmão. Por que a segunda vinda de Cristo não aconteceu dentro de Laodiceia? Mas Laodiceia é a única era que coloca Jesus fora. Então a segunda vinda aconteceu fora de Laodiceia. E quando aconteceu, botou ela no... terminou com ela. Acabou com ela. Olha o que o profeta diz. Se aquilo pudesse fazer a pessoa perfeita, aquilo o quê? Batismo, ceia, o rudimento. Se aquilo pudesse fazer a pessoa perfeita, Deus requeria a perfeição. Se guardar as leis, cumprir todos os mandamentos, porque batismo é mandamento, irmão. Ceia é mandamento, mas veja o que aqui o irmão Branco está dizendo. Ó. Se guardar a lei e cumprir todos os mandamentos, te fizesse perfeito, então não havia nenhuma necessidade de se ter nada mais. Quando o profeta de Deus cumpriu o seu ministério de restauração e de precursor da segunda vinda, que começou no ano 33 até 62, quando ele terminou, o que aconteceu? Ele disse que o anjo poderoso desceu, irmão. Que batismo, ceia, esses rudimentos que as pessoas defendem com garras e unha, serviço para alguma coisa, irmão? Meu Jesus. A segunda vinda tinha acontecido dentro de Laodiceia.
Se não havia nenhuma necessidade de se ter nada a mais, você já seria perfeito. Porque quando você é perfeito, você é eterno. Porque Deus é o único que é eterno. E Deus é o único perfeito. E a única maneira que você pode ser eterno é se tornando parte de Deus. Então, batismo, ceia, essas coisas não faz você parte de Deus, irmão. São coisas naturais, como disse o profeta de Deus. Vamos adiante. Vamos adiante agora. Vamos para a mensagem, para a página 270 do livro Hebreus aqui. Do livro Hebreus, 270. Aqui, 270. Essa mensagem é Hebreus 6. A gente leu Hebreus 6, primeira parte, e agora vamos ler Hebreus 6, segunda parte. Pregado no dia 8 de setembro de 1957. Pela noite. Aqui a gente leu, ele pegou pela manhã, e essa é pela noite. Olha aqui, parágrafo 52. Vamos ver o que ele diz. Agora, se você colocar isso em sua mente, escuta o que ele está dizendo. Ele está explicando em Hebreus. Hebreus 6, verso 1 ao 3. Agora, se você colocar isso em sua mente, isso que ele está falando aqui, as formas de reformas causa morte. Olha o que o irmão Branco está dizendo. O irmão Branco está dizendo que Hebreus 6, do versículo 1 ao 3, causa morte. Paulo disse: deixe o rudimento e prossiga até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição de mão e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Forma de reformas causando morte. Meu Deus. Paulo chama de obras, o sétimo anjo, o irmão Branco chama de obras naturais, coisas naturais, e agora ele chama de reformas causando morte. É por isso que o povo da mensagem não avança. Estão no iludimento, irmão. Pastor com 40, 50 anos de ministério, ainda pegando sobre batismo, ceia, corte de cabelo, mulher pregadora. Meu Jesus. E ele continua, olha. Eram as palavras corretas. Isso é realmente o que Paulo escreveu. Vê o que ele está tentando fazer? Agora, todas essas coisas, como o batismo, um é batizado para trás, outro para frente, outro no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, outro no nome de Jesus, um desse modo, um daquela maneira, e todas essas coisinhas diferentes do batismo, sobre a imposição das mãos, bendito seja Deus, eu tenho o dom de imposição de mãos, aleluia, você pode obter isso dessa maneira. Aí ele diz assim, colocando tudo aquilo de um lado, porque são obras mortas. Estas reformas, reformando, vê, ele está falando de outra classe. Agora ele disse, afastamos daquilo e prosseguimos a perfeição. Aí o profeta diz, você entendeu isto? Não, irmão, muita gente aqui não entendeu. Eu estou aqui lendo você falando, mas ainda vai ter irmãos que ainda vai duvidar. E vai botar lá no rodapé do YouTube, ainda vai dizer que eu estou errado. Eu lendo a mensagem do profeta. E a igreja, aí ele diz assim, e a igreja permanece hesitando nessas coisas. Isso ele disse, meu Deus, ele disse isso no século XX, em 1957, que a igreja ainda estava hesitando nessas coisas. E hoje, nós estamos no século XXI, no ano 2024, a igreja continua do mesmo jeito, irmão Brana. Isso é o que eles estavam tentando fazer. A igreja hebraica primitiva estava tentando dizer, bem, eu fui batizado por imersão, tenho isso e todas essas coisas. Agora, ele disse, agora coloque tudo aquilo de um lado, deixando para trás. Mas agora ele disse que não deveremos fazer isso. Agora ouça o que ele disse sobre aquilo. Verso 3 do capítulo 6 de Hebreu. Isso faremos se Deus permitir. O original diz a mesma coisa. Isso faremos se Deus permitir. Vê? Isso faremos se Deus permitir.
batismo, posição de mão e coisas, mas isso não é perfeito, não é perfeito. Batismo, imposição de mão e coisas. E essas coisas você pode colocar ceia, dízimo e outras coisas aí. Mas isso não é perfeito. Esta é simplesmente a reforma carnal. E aí onde a igreja vive hoje. Porque eu li aqui, o irmão Brana falando sobre a igreja, deixa eu ver aqui, ele falando sobre a igreja hebraica, né? A igreja hebraica, a igreja hebraica primitiva. Aí tá vendo, irmão Jesus, que isso aqui, irmão, que era para a igreja lá daquele tempo, mas ele diz assim, ó, aí ele volta aqui no parágrafo 59, ele diz, batismo, imposição de mãos e coisas mais, isso não é perfeito. Esta é simplesmente a reforma carnal. Aí ele diz assim, ó, como a igreja primitiva hebraica estava fazendo, ele diz assim, e aí onde a igreja vive hoje. Naquela reforma carnal. Então não foi só para os irmãos lá, mas os irmãos daqui agora, no nosso tempo. Meu Deus. Um deles diz, bem, a palavra batismo significa isso, e isso significa aquilo. E o profeta continua. Eles estabeleceram organizações, um é por inspeção, outro derrama, outro batiza com a face voltada para frente, outro para trás, e todas as coisas. Outros colocam as mãos sobre os enfermos, e outras fazem apóstolo, outros fazem profeta, e assim por diante, através da imposição de mão, e pregando a ressurreição dos mortos. Aí diz assim, o que está certo, e a deidade suprema de Cristo, tudo bem, mas ele disse, tudo isso são reformas formais. Olha os adjetivos que o profeta está dando para isso aí, irmão. E agora? Você vai ficar com o que os pastores falam ou com a mensagem a Bíblia diz? Estamos simplesmente reformando. Agora vamos prosseguir em frente até a perfeição. Aí o profeta diz assim, vê o quadro? Mas o problema, irmão Brano, é que os pregadores não vê o quadro. Eles formam um quadro deles, mas não vê o quadro da Bíblia. Vamos agora para Hebreus. Eu vou ler isso aqui, vai ser os últimos parágrafos que eu vou ler aqui. Hebreus capítulo 6, terceira parte, página 326. 326. Da mensagem Hebreus, terceira parte. Você veja que quando o irmão Brana chegou no livro, no capítulo 6 de Hebreu, ele pegou 3 sermões, ele se dedicou no capítulo 6 de Hebreu para mostrar, para nos deixar a coisa bem clara. E agora eu acredito que tem pessoa que ainda vai duvidar disso. Ah, irmão Jair, isso aí é invenção sua, não sei o quê. Vamos lá. Hebreus. Página 326. Parágrafo 32 ao 36. Vamos ler aqui esses últimos parágrafos para nós encerrar a nossa pequena prática de hoje. Hebreus, capítulo 6, terceira parte, pregado no dia 15 de setembro de 1957 pela manhã. O profeta diz, parágrafo 32 ao 56. Então, no último domingo nós deixando os princípios da doutrina de Cristo. No 6º capítulo, nós lemos isso. Seguimos em frente para a perfeição. Descobrimos que o povo hoje, olha, não foi no tempo só de Paulo não, meu irmão. Olha o que ele diz, olha. Descobrimos que o povo hoje, em muitas igrejas, juntamente com o tabernáculo Brana, oh meu Deus. O profeta, ele só podia, ele fosse como alguns pastores daqui, do nosso país, porque tem alguns pastores, alguns pregadores, irmão, que metem o pau nas igrejas evangélicas, Batista, Assembleia de Deus, Deus e Amor, mas esquece a deles. É aquilo que Jesus disse. Antes de tu ver o argueiro que está no olho do teu irmão, primeiro tira o travessão que está no teu. Mas ele não faz isso.
Ele só vê só o argueiro dos olhos dos outros. Aí o irmão Brana vem e diz, olha, descobrimos que o povo hoje, em muitas igrejas, muitas, aí diz assim, juntamente com o Tabernáculo Brana. Qual é o Tabernáculo Brana? Era a igreja onde ele congregava. Ele não botou fora não, ele colocou no meio das outras também. Outros diferentes, nós colocamos muito no estudo a respeito dos princípios de Cristo. Ele era o filho de Abraão, ele era o filho do fulano de tal, e assim por diante na genealogia. Mas a Bíblia diz, colocamos de lado todas essas coisas e seguimos a perfeição. Aí aqui no 33. Primeiro você deve conhecer a doutrina. Tá vendo aí? É o que eu falei. Mas só que aqui no meu estado, irmão, no meu país, os caras estão pregando a doutrina desde o começo, 40 anos, não sai daquilo. Primeiro, você deve conhecer a doutrina. Então você deve saber todas essas coisas. Então vamos colocar de lado. Ele diz sobre a ressurreição dos mortos, imposição de mão, batismo e todas aquelas outras coisas. Coisas mortas de Deus. Meu, o que, irmão Brana? Coisas mortas de Deus. Tão pouco eles não tem nenhuma vida em si. Batismo, ceia, etc. Não tem vida em si, irmão. Tem não. Mas a igreja hoje simplesmente se inclina para aquelas coisas. É difícil, mas é verdade. Mas a igreja hoje simplesmente se inclina para aquelas coisas. Nós cremos na deidade de Cristo? Sim, claro. Nós cremos no batismo da água? Sim, claro. Imposição de mãos. Paulo disse, tudo isso faremos se Deus permitir. Mas, diante de tudo aquilo, vamos colocar isso de um lado agora e seguimos em frente para a perfeição. Agora, a igreja não pode ser aperfeiçoada através das organizações. Elas se afastam o tempo todo mais de Deus, ou mais distante um do outro. Tá vendo, irmão? É o que acontece no povo das mensagens. Virou uma denominação, uma organização, e eles se afastam de Deus e do povo. Ei, você é de qual comperismo? É de lá de Criciúma? Ou é lá de Joinville? Hein? Meu Deus. Agora a igreja não se pode ser aperfeiçoada através de organizações. Eles se afastam o tempo todo mais de Deus ou mais distante um do outro. Nós criamos, olha o que o profeta está dizendo assim, nós criamos barreira. Nós criamos barreira. Nós nos separamos, parecendo não ter a fé. Parecendo não ter a fé. Aí muitos dizem, nós temos fé de rápido, não sei o quê. Mas veja aí. Ei, você é de qual comperismo? Você é do pastor lá de Caiçara ou é de Joinville ou é de São Paulo? Que você... Não, então não quero conversa com você não. Parecendo não ter fé. Mas então, quando deixamos aqueles princípios doutrinários e avançamos em direção à perfeição, então aquelas coisinhas não se tornam muito úteis. Tá vendo aí, mano? Por que não se torna muito útil? Porque você vai para Cristo, e Cristo é a perfeição. E Cristo está de fora dessas coisas. Aí o profeta, deixa eu ler aqui o último parágrafo. Entramos em um relacionamento, olha, quando você chega na perfeição. Entramos em um relacionamento e descobrimos que a única forma que podemos ser perfeitos é estarmos em Cristo. E Cristo hoje, irmão, não é aquele Cristo de 2000 anos atrás, não. O Cristo hoje é o selo. Quer ter um relacionamento com Cristo hoje? É dentro da revelação do selo. Fora disso, está morto. Entramos em um relacionamento. Em outras palavras, casamento. Entramos em um relacionamento e descobrimos que a única forma que podemos ser perfeitos é entrarmos em Cristo. E descobrimos então, através do ensinamento da Bíblia, como entramos em Cristo?
não através do batismo da água, não através de imposição de mãos, não através de ensinamento, mas através de um Espírito. Somos todos batizados em um corpo e nos aperfeiçoamos através do seu sofrimento. Então, nós olhamos diferente, pensamos diferente, agimos diferente, vivemos diferente, não porque é um dever ou porque pertencemos a uma igreja, mas porque o amor de Deus tem derramado em todos os nossos corações através do Espírito Santo. Nos faz concidadão do reino de Deus. Então não há nenhuma denominação ou barreira naquilo. Estamos todos em um corpo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Não tenho mais o que comentar. Tudo que eu falei aqui, eu provei dentro da mensagem do profeta. Aí está, irmão. O profeta falou. Ele que falou. Então tudo isso, irmão, tudo isso ficou para trás. Nós estamos em outra etapa. O rudimento não produz vida, não tem vida em si. É por isso que hoje estão muitas pessoas mortas espiritualmente dentro da mensagem, porque estão agarrados com o rudimento. Mas devemos deixar tudo isso, irmão, e mudar de etapa. Tá bom, irmão? Que Deus, irmão, nos ajude. Que Deus nos proteja. Eu estou aqui, irmão, não estou tentando aqui ser melhor do que ninguém. Eu estou aqui para lhe ajudar naquilo que é necessário. Tá bom? Então, é o que eu te peço aí, que você olhe por mim, examine o que eu falei nas escrituras e várias mensagens. Que você tiver a série de Hebreu, pegue todos os parágrafos que eu li aqui dentro desse livro, dessa série aqui, e veja. Porque não tem interpretação, eu não estou interpretando mal, nem estou aplicando mal e nem estou deslocando mal. Porque quem interpreta e aplica e desloca é o sétimo anjo. Ele que faz isso, ele que mostra, ele que traz luz sobre aquilo. Tá bom? Então você veja que Paulo, o primeiro mensageiro, e William Branham, o sétimo mensageiro e último, estão totalmente combinados. Por isso que ele disse que Paulo entrou, eu e os meus também vão entrar. Tá vendo aí? Porque eles estavam conectados. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. E se Deus permitir, nós estaremos mais uma vez aqui domingo, no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom para todos vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal Jailson HM TV e dar o like, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, no nome do Senhor Jesus.